Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que faz a gente refletir sobre sabe aquela crítica que a gente fez hoje, assim? Ela fala mais a respeito da gente do que do outro. Aquela sensação de que aquilo que mais incomoda nos outros é, na verdade, um grito do seu próprio eu interior. Quando a gente julga demais, a gente tá só revelando o que dói mais na gente. Se você quer ter mais empatia e olhar para o outro, o convite não é olhar para fora, mas sim abraçar a sua história com a própria emoção, com compaixão. O vídeo que eu vou mostrar hoje, eu fiz baseado numa história que não tem um autor conhecido, mas remete e traz muito essa reflexão pra gente. Hoje, a gente vai fazer um estudo profundo de personagem sobre uma educadora, a Sra. Thompson, e a mudança pedagógica absurda que ela viveu. Sabe aquela clássica história de superação em sala de aula? Pois é, mas o foco aqui não é só um aluno vencendo as dificuldades, não. O que a gente vai explorar é a jornada da própria professora. Como ela precisou desconstruir absolutamente tudo o que achava que sabia sobre o que é estar numa escola para finalmente aprender a ensinar de verdade. É uma quebra de paradigmas simplesmente fascinante. Ok, vamos mergulhar nisso. Como um professor aprende a ensinar justamente com um aluno de quem ele menos gostava? Esse é o grande paradoxo da nossa narrativa. A gente sempre assume que o conhecimento flui de quem ensina para quem aprende, certo? Mas e quando acontece um curto-circuito e a via se inverte? É esse mistério que vamos desvendar agora. Parte 1. A ilusão da igualdade. Logo no primeiro dia de aula da quinta série, a Sra. Thompson soltou aquela frase que todo mundo já ouviu. Eu trato e gosto de todos vocês por igual. Só que a prática era bem diferente, né? Lá na primeira fila, sentava o Ted, um menino que usava roupas sujas, não interagia com ninguém, e a Sra. Thompson tinha um ponto cego enorme ali. Ela não só julgava o garoto pela aparência, como no fundo chegava a sentir um certo prazer em distribuir notas vermelhas nas provas dele. Era uma postura super fria, bem clínica, totalmente baseada na superfície, sem um pingo de conexão real. Parte 2. O segredo nos arquivos. E isso ilustra de forma brilhante como um sistema inteiro pode documentar uma tragédia sem levantar um dedo para intervir. Quando a Sra. Thompson foi obrigada a ler o histórico escolar dele, ela viu que no primeiro ano os professores descreviam o Ted como um menino brilhante e super simpático. No segundo, ele ainda era excelente, mas a mãe tinha recebido o diagnóstico de uma doença terminal. No terceiro ano, a mãe falece e o pai fica distante. E no quarto ano, ele simplesmente desiste. Dorme na sala, totalmente distraído e apático. Ler isso foi um choque. De repente, aquele problema de roupas sujas virou uma criança em luto profundo, gritando por socorro em silêncio. Parte 3. O presente revelador. Aí chega o Natal. A turma inteira traz presentes para ela. De um lado, aquela montanha de pacotes com papéis coloridos, brilhantes e caros, bem a cara da superficialidade dessa época. Do outro, o presente do Ted. Ele embrulhou tudo num papel pardo amassado daqueles de supermercado, sabe? E dentro tinha uma pulseira de strass faltando algumas pedrinhas e um vidro de perfume usado pela metade. As outras crianças começaram a rir na mesma hora. Mas ali deu um estalo na Sra. Thompson. Ela defendeu o presente, calou a turma, colocou a pulseira no braço e passou o perfume. Foi exatamente nesse momento que a empatia começou a esmagar o julgamento dela. No fim da aula daquele dia, o Ted ficou na sala só para chegar perto dela e dizer, de um jeito bem hesitante, Sra. Thompson, você está cheirosa como a mamãe. Nossa, é de arrepiar. Essa frase simples despedaçou completamente a visão de mundo dela. A ficha caiu de que ela não era só uma máquina de passar matéria. Naquele instante, ela representava a única âncora de afeto e memória que sobrou na vida daquele menino. Parte 4. Uma nova forma de ensinar. Então, o ponto crucial é o conjunto de ações que ela tomou depois desse dia. Ela não sentiu sua pena. Primeiro, teve uma reflexão profunda. Chorou muito sozinha depois da aula. Em seguida, ela mudou a essência dos seus métodos de ensino. E o mais importante de tudo, ela passou a dar atenção de verdade, um cuidado muito dedicado especialmente ao Ted. O acolhimento emocional virou literalmente a base da pedagogia dela. E o retorno desse investimento afetivo, gente, foi imediato. No final daquele mesmo ano letivo, o Ted não só melhorou as notas, ele virou simplesmente o melhor aluno da classe. Isso é a prova viva de uma regra de ouro. A conexão sempre vem antes do aprendizado. Sem se sentir acolhida, a mente de uma criança simplesmente não se abre para absorver conteúdo. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Parte 5. O impacto a longo prazo. A história não para por aí. Os anos foram passando e o Ted continuou mandando cartas. É como um espelho invertido daquela primeira tragédia dos arquivos. Um ano depois, ele escreve dizendo que ela foi a melhor professora da vida dele. Passam-se 6 anos, ele é destaque absoluto no ensino médio. 10 anos, ele se forma na faculdade com excelência, mesmo com todos os obstáculos. 14 anos depois, chega mais uma carta.
mas a assinatura muda para Theodore F. Stoddard, MD, doutor em medicina. Aquela mudança de postura lá na quinta série ajudou a formar um médico. Parte 6. O verdadeiro aprendizado. E a gente chega ao ápice dessa jornada emocionante no dia do casamento do Ted. O pai dele já tinha falecido, então ele fez um pedido especial. Ele pediu para a senhora Thompson sentar no lugar reservado para a mãe do noivo. E adivinha como ela foi? Sim, usando aquela mesma pulseira com pedras faltando e aquele exato perfume da quinta série. O peso simbólico disso é gigantesco. Ela sabia muito bem a importância imensa do papel que ela desempenhou na vida dele. Na hora em que eles se abraçam, o Ted sussurra para ela: "Obrigado por acreditar em mim e fazer me sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença." É a validação definitiva. Ele não estava agradecendo pelas aulas de matemática ou gramática. Ele agradeceu por ela ter devolvido a dignidade e a capacidade de sonhar para um menino que estava completamente quebrado. Agora, o que é realmente interessante aqui é a virada final, a resposta dela. É a tese central de toda a nossa análise. Ela olhou pro Ted e respondeu: "A verdade é outra. Foi você que me mostrou que eu poderia fazer a diferença. Eu não sabia ensinar até conhecer você." É incrível. A pessoa com o diploma, que ficava lá na frente do quadro negro, era, na verdade, a aluna da história. Foi o Ted quem ensinou para a senhora Thompson o que realmente significa ser uma educadora. Para fecharmos essa exploração, fica esta provocação para pensarmos juntos. O quanto a gente realmente acredita naqueles que estão à nossa frente nas salas de aula, e o quanto a gente acredita no nosso próprio impacto como educadores. A vivência da senhora Thompson é um convite enorme para a gente olhar além do óbvio, além da nota vermelha e da aparência, para enxergar um potencial humano que só acorda com empatia autêntica. Que a gente leve isso para a vida na próxima vez que cruzarmos com alguém que parece ser muito difícil de lidar. Muito obrigado por acompanhar essa história fantástica e vamos continuar sempre aprendendo.